Boa noite a todos que estão aqui. Comitê da Liberdade, boa noite a todos que estão assistindo ao vivo pela internet. A nossa primeira transmissão ao vivo num formato de palestra. Normalmente a gente faz uma fala mais rapidinha, mas desde a campanha, eu sou Ricardo Gomes, candidato a deputado estadual, vereador em Porto Alegre. Desde a campanha de vereador, a gente fez uma campanha muito mais de palestras do que de discursos políticos. Uma construção de ideias também, uma troca de ideias. E a agenda dessa noite, a pauta dessa noite, é até curioso que seja um assunto nessas eleições. Um assunto de relações internacionais, que normalmente passa batido na pauta política brasileira. Um candidato a presidente é capaz de passar a campanha inteira sem falar quase nada sobre relações internacionais, sobre a posição das organizações internacionais em relação ao Brasil e vice-versa. Mas, por algum motivo, e eu acho, vou dizer pelo motivo que eu acho, mas por algum motivo, a Agenda 2030 da ONU virou um assunto desta eleição. E o motivo que eu acho que ela virou um assunto dessa eleição é porque, mais do que nas outras eleições, em que se cobrava dos candidatos a presidente, especialmente, uma posição de projetos, o que o senhor vai fazer, qual é o seu projeto, qual é o seu programa, nessa eleição existe uma demanda maior para o posicionamento ideológico. Qual é a sua posição no espectro político? Pela primeira vez, nas últimas eleições, pelo menos, o eleitorado, ou boa parte dele, está exigindo dos candidatos uma identificação ideológica clara. Antes era capaz de 2 candidatos, um da esquerda e um da direita, fazerem a campanha igual, com os projetos iguais, com as mesmas propostas, dizendo que vão fazer a mesma coisa pelo povo. Acabava a eleição e não se tinha essa demanda de posicionamento que se tem hoje. Então, hoje, acho que isso exigiu dos candidatos a presidente que falassem um pouco mais sobre o que eles pensam e como eles veem o Brasil e, por tabela, esse tema da Agenda 2030 da ONU, que eu vou entrar, explicar e falar mais sobre ela agora, acabou se tornando um dos temas da eleição presidencial. E nós vemos e vimos a cobrança da posição dos candidatos a respeito dela. Virou um tema nas redes sociais, não nos debates na televisão, não nas entrevistas do Jornal Nacional, famosas, mas seguramente nas redes sociais. E por isso nós escolhemos falar disso. Na verdade, nós não inventamos esse tema do nada. Começou a chover pergunta no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, já aproveito para dizer para todo mundo que está assistindo aqui e em casa, sigam nosso Instagram, ricardogomes.poa, o Facebook, ricardogomes.poa, e depois eu vou dar aqui o número do WhatsApp também. Começou a surgir muita pergunta sobre o que a gente pensava da Agenda 2030. E eu fiz uma fala rápida, um videozinho rápido, e o pessoal falou, fala mais sobre isso. Então, a gente desenvolveu essa fala aqui para apresentar um pouco do que é a tal da Agenda 2030 e qual é o problema dela. Porque ela tem problemas. Eu chamei de uma pauta global da esquerda. E por que eu quero, por onde eu quero começar? Apresentando o que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um documento elaborado pela ONU, que foi aprovado pelos representantes dos países na ONU, na Organização das Nações Unidas, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, se alguém corre o olho pelos 17, acha lindo. Então, é isso mesmo. É isso que tem que fazer, está bonito. Tá?
porque são enunciados, com os quais todos talvez concordemos. Por exemplo, a Agenda 2030 diz: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É o item 1. Depois esse item é desdobrado. E eu vou mostrar o desdobramento, porque é onde mora o perigo. Mas, como eu disse, isso aqui são boas intenções no enunciado, com conteúdo ideológico no desdobramento. E é isso que eu quero apresentar. A boa intenção é acabar com a pobreza em todos os lugares, de todas as formas. Quem vai ser contra isso? Ninguém, né? Levanta a mão quem é contra acabar com a pobreza. Ninguém. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Quem é contra? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Eu sou contra o bem-estar na infância. Não, ninguém vai dizer isso. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bonito, né? Belos enunciados. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aqui já começou a discussão, né? Igualdade de gênero, nós vamos falar disso. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Bom, né? Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. Ótimo. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo do trabalho e trabalho decente para todos. Em pleno emprego, quem é contra? Se dá para fazer isso até 2030 é outra conversa, né? Nós vamos ver. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas. Só coisa boa, né? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esses são os 17 objetivos da Agenda 2030. Tá bem? Tá bem. Tem um ali que nós vamos discutir, mas tá bem. Quem vai ser contra? Por que é uma agenda de esquerda? Porque ela é uma agenda ruim. Porque quando se abrem os pontos, e até no documento de apresentação da Agenda 2030 para o Brasil, diz o seguinte: a agenda estabelece os objetivos e os meios para alcançar os objetivos. Os meios para alcançar os objetivos. O que é isso? Eu vou tentar traduzir qual é o problema disso aqui. Assim. Alguns já me viram fazer isso várias vezes e eu vou fazer de uma forma abreviada, porque isso aqui é importante só para entender a posição da Agenda 2030. Porque no Brasil nós temos uma concepção deturpada, errada, da separação de poderes. Eu vou ser breve nisso, porque eu tenho um argumento que é fundamental. Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E isso não permite enxergar direito o funcionamento do poder público, o funcionamento do Estado. Como é que é na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Alemanha? Nós temos uma outra separação de poderes. Eu juro que isso aqui vai explicar depois a Agenda 2030. Que eu desenho sempre assim. Em 6 e não em 3. Tá? Em 6. Por quê? Tem um chefe de Estado, em Portugal é o presidente,
um chefe de governo, na Espanha, em Portugal, o primeiro-ministro, e a administração pública é quase um poder independente. Por quê? Porque o presidente da República não vai nomear o presidente da Petrobras. Vai que dá algum problema um dia, né? Do outro lado, eu tenho um tribunal constitucional, o parlamento e o poder judiciário. Fica mais fácil de explicar por quê. Porque aqui eu estou no campo da imparcialidade. O judiciário e a administração têm que ser imparciais. É prestação de serviço público. Aqui em cima, chefe de Estado, a rainha da Inglaterra, o presidente de Portugal, eles representam o que é comum a todos, os valores supremos da nação: paz, democracia, Estado de Direito, vida, liberdade, propriedade, justiça, igualdade perante a lei, valores constitucionais. Isso aqui é o campo da neutralidade política ideológica. E aqui está no campo da ideologia. O chefe de governo e o parlamentar, a gente escolhe pelo partido dele, que é a minha preferência de como alcançar esses fins. Um vai dizer, olha, para ter justiça nós temos que equiparar todos os salários do país por força de lei. Isso é um partido. Outro partido vai dizer o seguinte, tem que deixar o mercado funcionar mais livre. O segundo está certo. Mas é uma questão ideológica. Qual é o problema da Agenda 2030? Quando a Agenda 2030 diz, estes daqui são os objetivos. Primeiro, não são valores supremos, são praticamente políticas públicas. Segundo, ela diz como atingir estes objetivos. E, portanto, ela está dizendo a forma pela qual eu vou atingir, e isso é uma decisão ideológica. Por que caminho eu vou atingir a justiça? Por que caminho eu vou atingir a vida, o direito à vida? E isso é uma decisão ideológica. E, portanto, a Agenda 2030, quando ela diz o seguinte, eu vou desdobrar aqui o ponto 1, só para vocês verem como, além de dizer que nós precisamos acabar com a pobreza, ela está dizendo como, de que forma, quais são os programas e o que o Estado tem que fazer para acabar com a pobreza. Erradicar a pobreza extrema, tudo bem. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de pessoas, homens, mulheres e crianças, eu diria pessoas, né? Já é outra coisa que nós vamos falar mais para frente, que é o esforço de segmentação das pessoas, que isso aqui faz para criar grupos de interesse, de todas as ideias. Tudo bem, implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados, incluindo pisos. O que é piso? Piso salarial? Piso salarial é uma política pública. Partidos que são a favor, partidos que são contra. Quem é a ONU para se colocar acima do parlamento brasileiro e acima da opinião dos brasileiros a respeito de políticas públicas? Esse é outro problema que nós vamos também chegar lá. Só quero mostrar que é ideológico, porque está dando o caminho para chegar nos fins. E aí começam alguns problemas grandes. Né? Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, quer dizer, está obrigando o Estado a praticar uma política fiscal, por meio do reforço da cooperação. Criar marcos políticos sólidos. Criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional. Isso aqui até não é o pior. Tem, neste mesmo subitem 1, o seguinte enunciado.
Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, de novo, porque não todas as pessoas, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais a recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, direitos iguais à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias e serviços financeiros. O que é isso? O que isso quer dizer? Garantir acesso à propriedade, acesso igual, direitos iguais à propriedade e controle sobre a terra. Como fazer isto? Isso pressupõe que o Estado, o governo, tem o dever de agir para redistribuir a terra. Já ouvimos isso antes, né? Parece copiado do Manifesto Comunista. Né? 80 anos, reforma agrária. Olha, nós estamos no primeiro ponto ainda, eu tenho 500 críticas para fazer sobre isso aqui. E o primeiro ponto é, isso é uma agenda ideológica, isso é um plano de governo, isso não é um valor universal, isso é um plano de governo. Tá? E é por isso que eu digo que ela é uma agenda, primeiro, ideológica. Outra, garantir uma mobilização significativa de recursos, já li, a partir de uma variedade de fontes, lá no fundo diz, para fazer florestas renováveis. O ponto 2, que é acabar com a fome, alcançar uma agricultura sustentável, diz o seguinte, e olha de novo esse esforço de coletivismo. Até 2030, dobrar a propriedade, a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores, particularmente de mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio do acesso seguro e igual à terra e outros recursos produtivos em insumo. Direito ao trator. Né? Garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. O que é isso? Quebra de patente de semente. Como alguém pode defender que isso aqui é uma agenda de desenvolvimento? Não? O item 3, assegurar uma vida saudável. Eu disse, quem é contra assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades? Ninguém é contra promover uma vida saudável. Aqui tem, por exemplo, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais. Vocês acham que tem alguma palavra aqui sobre acabar ou diminuir o uso de drogas? Nenhuma palavra. Tem assim. O abuso. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso das substâncias, incluindo o abuso das drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool. Parece fraco, né? Então, é uma agenda que, quando se desdobra, se vê que, muito mais do que boas intenções, ela traz uma política pública para atingir as intenções. E, portanto, como eu disse, ela é uma agenda ideológica, ideologizada. Segundo problema, que é comum em documentos internacionais, eu chamo isso aqui de termos equívocos. Uma expressão pode ser unívoca, ela tem um único sentido, ou equívoca, tem mais de um sentido para a mesma expressão. Quando se coloca num documento desse, garantir o acesso à propriedade da terra para as mulheres, que é o que está aqui. O que isso quer dizer? Talvez no Senegal e em outros países que tem uma restrição para que as mulheres sejam proprietárias de terra, isso queira dizer uma coisa. Aqui no Brasil, isso quer dizer outra coisa. Colocar isso aqui no ordenamento jurídico brasileiro é um sinal para as assembleias legislativas, para o Congresso Nacional, para as câmaras de vereadores, para começar a fazer programas de, não, nós estamos cumprindo a Agenda 2030 da ONU.
O Brasil não é, o Brasil é signatário. Então, nós estamos aqui fazendo uma redistribuição e não é só da terra, é de todos os recursos econômicos, é o que está escrito. Minha Casa Minha Vida não tem uma parte aí que hoje a mulher que recebe, tem alguma coisa que hoje a mulher que está... A pergunta é se Minha Casa Minha Vida tem benefício específico para as mulheres. A verdade é que, a passar isso aqui, todo e qualquer programa de acesso à terra, ou à propriedade, ou à empresa, terá que ter um tratamento específico para as mulheres, para os povos indígenas, e este é o problema que é o principal para mim, que é o coletivismo. O que é isso? É tratar os indivíduos, as pessoas, como grupos, que é a agenda cultural da esquerda que a gente tem assistido. Que é o quê? São colocar negros contra brancos, homens contra mulheres, contrapor homossexuais e heterossexuais, sempre provocando uma agenda de ruptura do tecido social, de contraposição e de conflito. Nós estamos assistindo isso em todo lugar, nas salas de aula, na rua, a semeadura do conflito, o conflito, a ruptura da família tradicional, a ruptura... Isso é uma marca da esquerda moderna, promover o entendimento da pessoa não como um ser humano. Nós, liberais, fizemos a discussão dos direitos humanos, não a da Revolução Francesa, né? A da inglesa. Os direitos que uma pessoa tem pelo simples fato de ser pessoa, não por ser homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, indígena, ou eurodescendente, ou afrodescendente, ou homossexual, ou heterossexual. Não é isso que gera o direito para o indivíduo, é o simples fato de ser humano. Os direitos individuais, e por isso o liberalismo olha para as pessoas como sujeitas de direitos. E nós vamos sempre defender o direito não das minorias, dos indivíduos. Os direitos dos indivíduos como tais. Tá? O direito, a discussão que sempre se tem do casamento gay, a união homoafetiva. É direito da pessoa escolher, viver com quem ela escolher. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma política pública em que o Estado faça o papel de praticamente convencer as pessoas a isso. Isso é antidemocrático. Na democracia, o povo, do lado de cá, vota e forma o governo. Esse é o conceito de democracia. O povo forma o governo. Qual é o problema destas políticas? Inverte a seta. É o governo formando o povo. É o poder político dizendo para as famílias como elas têm que ser. Mas é o contrário. São as famílias que dizem para o governo como ele tem que ser. Isso é democracia, isso é liberdade. Aqui é o contrário. O governo impondo, por exemplo, igualdade de gênero. Primeiro, nós temos falado muito de ideologia de gênero. E esse é um tema sensível. É um tema sensível por quê? Porque uma coisa é tratar dos direitos individuais das pessoas que são homossexuais. Que é um direito humano, como eu disse, a pessoa tem direito de viver como bem entender, está na sua esfera privada, no sentido, não é que tem que estar dentro de casa, privado nesse sentido, mas no sentido de isso não é uma questão política, isso é uma questão individual. Certo? Que nasce nas famílias, que as famílias tratam como podem ou como querem, mas que é não política. Eu não posso ter uma posição partidária a respeito de um direito individual. Quando a Agenda 2030 fala em promover a igualdade de gênero, o que é igualdade de gênero?
Eu posso entender isso de várias formas. A expressão igualdade de gênero. Eu posso entender, e aqui é o problema dos equívocos, eu posso entender que homens e mulheres são passíveis dos mesmos direitos. Isso é uma igualdade de gênero. Mas isso é óbvio. Isso está na Constituição, isso já está no ordenamento jurídico. Por que homens e mulheres têm os mesmos direitos? Porque são humanos. E os direitos são de todos os humanos. Isso é uma coisa. A segunda compreensão que se pode ter disso aqui é que nós devemos promover que, na verdade, os dois gêneros são iguais, propriamente ditos. Portanto, apaga a fronteira natural entre os gêneros. Física, cultural, e aí, de novo, se o que isso quer dizer é que o Estado tem que mudar o papel que homens e mulheres na sociedade escolheram ter, eu estou dizendo que o governo vai formar a sociedade. O governo vai dizer para as famílias. E tem coisas muito específicas na Agenda 2030 de promover a divisão das tarefas no lar. Aula de... O que isso quer dizer? Por que a ONU vai dizer que o governo brasileiro tem que, através da sua máquina de educação, promover a divisão equitativa das tarefas no lar? Será que as famílias não conseguem produzir uma divisão adequada para cada família? Será que cada família não tem uma fórmula diferente de divisão das funções? Por que a ONU vai ditar para os governos que vão ditar para... Isso é absolutamente antidemocrático, estatista, e visa justamente colocar o Estado como um agente formador das famílias. O Estado interferindo na formação das famílias. O sonho da esquerda. Quem foram os nossos signatários? O Brasil mandou um ministro plenipotenciário para essa... Eu não sei exatamente quem representou o Brasil. E o próximo ponto é justamente esse que eu vou entrar. Mas antes eu quero só falar mais uma coisa sobre... Porque eu botei a palavra justiça do lado de igualdade de gênero. Por quê? Porque diz assim, uma sociedade em que os homens ganham mais do que as mulheres, ou em que os brancos ganham mais do que os negros, ou em que os pobres, obviamente, ganham menos do que os ricos, é uma sociedade injusta. Pode ser uma sociedade desigual, pode ser uma sociedade com muita pobreza, mas, e o meu ponto é, atenção, porque eu não quero também que digam que eu acho... Porque quem está assistindo aqui vai printar isso aqui e vai dizer, o Ricardo disse que é justo a mulher ganhar menos do que homem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, não se afere justiça pelo resultado social de uma ação. A justiça é um atributo... A justiça é um atributo da ação. Se eu contrato uma mulher e pago menos a ela pelo fato de ela ser mulher, o meu ato é injusto. Isso é uma questão de ética. O que é justo ou injusto é o ato da pessoa. Não se mede justiça pelo resultado social. Eu olho uma estatística e digo, essa é uma sociedade injusta. Se pegarem a distribuição de renda da Louisiana antes do Katrina, antes do furacão, ela era uma sociedade menos desigual. Passou o furacão, os mais pobres sofreram mais e ela ficou mais desigual. O furacão foi justo ou injusto? Ele foi só um furacão. Não se mede justiça quando não há ação humana, a ação de escolha. Eu posso dizer que um empregador que dá um salário menor para uma mulher por ela ser mulher é uma injustiça.
Mas imprimir uma estatística e dizer esta sociedade é injusta porque há uma desigualdade entre os gêneros, filosoficamente está errado. Mas a cultura brasileira foi unívoca durante muito tempo. A cultura brasileira, quanto a isso, durante muito tempo, foi mais do que aceitável. Natural. Unívoca total. E há O homem acima de tudo. Isso foi durante muito tempo a sociedade brasileira, e vamos combinar que essa sociedade começou a mudar muito antes disso aqui. O mundo era assim. O mundo era patriarcal. Isso, 68 não foi a ONU e não foi o governo dos Estados Unidos. Foram as pessoas que começaram a mudar a forma de relação. E eu sempre acho que essas desigualdades, assim como as desigualdades econômicas, o mercado é mais eficiente para reduzir as desigualdades, a liberdade é mais eficiente para reduzir as desigualdades entre gêneros, entre etnias, cores, entre tudo. Oi? Quem foi descobrindo esse equívoco? O que equívoco? Desse unívoco brasileiro masculino. Quem foi? Isso é uma boa pergunta, até é uma tese de sociologia, né? Como isso foi mudando no Brasil? Eu não saberia responder, né? Mas o fato é que a sociedade veio mudando. Evolução natural. Relações familiares se construíram de outra forma. Minha mãe está aqui. Durante um bom tempo, o meu pai cozinhava, levava a gente no colégio, cuidava da casa, e a minha mãe trabalhava fora, com a maior naturalidade, não foi? As famílias... A mulher foi entrando no mercado de trabalho, e por que então nós estamos falando disso aqui agora como um plano governamental? Porque a transição social do papel da mulher se deu sem conflito. Se deu naturalmente, aos poucos nas famílias. Não sem conflito total, mas sem um conflito que a esquerda possa capturar. Sem um conflito do qual a esquerda pudesse se apropriar. Sem uma consciência de classe. E aqui dá para usar termos marxistas para explicar isso aqui, porque a teoria da esquerda é essa mesmo. Sem uma consciência de classe. A mulher e o homem se relacionavam e estabeleciam entre eles uma relação boa para o casal. Isso não serve para a esquerda. O que serve para a esquerda é isso aqui, é a mulher dizer assim, se saber mulher, consciência de classe, se saber mulher, portadora de direitos pelo fato de ser mulher, coletivismo, e conflitar com o homem para uma micro-revolução social. Uma para os negros, uma para os indígenas, uma para as mulheres, uma para os homossexuais. Eu me conheço como pessoa a partir do grupo do qual eu participo. Identidade de grupo. Consciência de classe para Marx. O trabalhador só vai se revoltar quando se souber trabalhador e explorado. Ele tem que ter consciência dessa classe para se revoltar. E a esquerda adaptou isso para essas questões sociais. Então, o que interessa nesta agenda toda é que o pobre se saiba pobre e vá clamar os seus direitos de pobre, acesso a não sei o quê. A mulher se saiba mulher e vá clamar o homossexual, o povo indígena e o negro, e etc, 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 porque a Agenda 2030 é cheia destes pequenos grupos. E por isso, até na forma e na concepção de relações sociais, ela é uma agenda de esquerda, plenamente. O pensamento, a visão de mundo dela é uma visão marxista. O que vem da ONU, né? Que não é... Talvez se ocorrer uma ação dos boinas azuis na Venezuela.
que vive uma crise humanitária. O secretário da Organização dos Estados Americanos estava pedindo esses dias uma intervenção humanitária na Venezuela. Bueno, entenderam por que eu faço questão de pontuar isso? Porque o que é promover a igualdade de gênero, é promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, é dizer que todos os gêneros são iguais e são a mesma coisa e que os governos têm que fazer algo para que eles sejam a mesma coisa. Aqui eu acho que existe uma interferência pura e clara na formação que as famílias dão para os seus filhos. E isso é muito diferente do que nós, liberais, sempre dissemos, que todos são sujeitos de direito e combatemos o preconceito. Isso aqui não diz combater o preconceito. Isso aqui diz promover a igualdade. Quer dizer, o resultado tem que parecer justo. Mesmo que para isso os teus atos não sejam. Mas o resultado tem que parecer justo. Problema. Tem uma pergunta aqui. Eu vou repetir a pergunta para quem está na internet. A pergunta para quem está assistindo aqui teve um estado em que uma vereadora, se não me engano, ou deputada, propôs uma lei que incorporava a Agenda 2030 na legislação municipal ou estadual. Teoricamente, o acordo, Agenda 2030 da ONU, só entra em vigor se o Brasil for signatário e com um decreto do parlamento que isso passa a integrar a legislação em nível federal. Em nível estadual e municipal não tem nenhuma competência para internalizar, a gente chama de internalizar isso, nenhuma. Tá? É um gesto político. Quem faz isso faz como um gesto político de apoio a estas pautas, porque efeito jurídico propriamente dito não tem. Né? Como aqui se vota voto de pesar por uma coisa, são manifestações políticas, juridicamente não serve para nada. Tá? Por que é política? Porque se passa uma lei dizendo assim, em Porto Alegre nós estamos de acordo com a Agenda 2030. O próximo projeto de lei que for apresentado, alguém vai olhar e dizer assim, não, mas esse projeto aqui não está garantindo o acesso diferenciado aos povos indígenas. Vamos dizer, Porto Alegre nós fizemos uma lei do food truck. Alguém levanta a mão e diz assim, não, mas tem que ter uma cota de food trucks para as mulheres, para atender a Agenda 2030. Porque a Agenda 2030 fala em garantir acesso aos bens econômicos. Um food truck é um bem econômico. Ou as licenças de táxi, ou os motoristas de aplicativo, e o povo indígena, por que o Uber não é obrigado a ter pelo menos X% dos motoristas oriundos dos povos indígenas? Estou fazendo uma pergunta obviamente idiota, mas que decorre, ou pode decorrer, e eu tenho certeza que decorrerá, se passar uma lei assim, desse tipo de proposta. Tá? Isso que eu li só um pedaço, tem mais um monte de problema, eu posso, antes de seguir, eu quero dar mais uma passadinha em outros problemas aqui da Agenda 2030, tá? Por exemplo, até 2030 garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário. Custa dizer crianças? É meninas e meninos, porque são duas categorias diferentes. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ela tratava assim, e nunca lhes pareceu estranho, do homem e do cidadão?
tem algum cidadão que não é homem no sentido de humano? Por que são duas categorias aqui? Porque o ser humano existe, mentalidade da Revolução Francesa, existe isoladamente, mas na sociedade ele vira um cidadão. E o cidadão é que decide, quando ele decide, a decisão é boa, sempre. A vontade da maioria é sempre boa. Revolução Francesa. Então tem uma diferença entre o homem quando age isoladamente e o homem quando age politicamente. O que eu quero dizer com isso? Que quando se usa duas expressões, não é por acidente. É porque elas querem dizer algo. Elas têm um sentido. Quando a Agenda 2030 fala até 2030 garantir que todas as meninas e meninos, e não diz as crianças, fala as meninas e meninos, é porque a concepção que existe aqui é que as meninas e os meninos são diferentes em algum sentido. Que elas merecem direitos de forma diferente. Que elas têm uma existência política diferente. E isso é um problema. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica. Homens e mulheres. Porque não a todas as pessoas. Educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis. O que são estilos de vida sustentáveis? O Estado tem que educar o indivíduo para ter um determinado estilo de vida. Isso não é antidemocrático? Direitos humanos, igualdade de gênero, produção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, valorização da diversidade cultural. Se o Brasil vacina isso aqui, cada ato legislativo do Brasil tem que atender isso aqui. O objetivo 5, eu já falei, é o mais complicado. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Eu nunca mais usei a palavra empoderar. Se apropriaram dela, né? A esquerda se apropriou dela. O que é empoderar as mulheres e meninas? Aqui, ó, promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. CEO de empresa, diretoria de empresa, tem que ter mulher. Política pública. Adotar e fortalecer políticas sólidas para o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Ponto inteiro sobre isso. E os homens que não têm nenhum poder, não precisam ser empoderados? Porque as mulheres têm que ser empoderadas e os homens que não têm poder não têm que ser empoderados. Eu tenho outras que eu adoro, isso vai mais para frente, quando fala de desenvolvimento econômico, tem umas coisas maravilhosas, por exemplo, sustentar, e essa é outra característica, da onde vem o dinheiro para implementar tudo isso aqui? Um Estado capaz de atender a Agenda 2030 é um Estado gigantesco. Gigantesco. Tem uma frase que atribuem ao Thomas Jefferson, ou ao Abraham Lincoln, ou a outros tantos, ou seja, ninguém sabe quem disse, que é mais ou menos assim: um Estado grande o suficiente para te dar tudo o que tu queres é forte o suficiente para tomar tudo o que tu tens. Qual é o tamanho do Estado para fazer isso aqui? Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais, pelo menos em um crescimento anual de 7% do PIB nos países. Como é que faz isso? Legal, né? O Estado tem a obrigação de garantir que o PIB sobe no mínimo 7%. Fácil, né? A China só cresce 7%. Atingir níveis mais elevados de produtividade por meio de diversificação, modernização tecnológica, tem uma política industrial. Alcançar o emprego pleno até 2030. Alguém acha que o Brasil até 2030 vai ter pleno emprego? Como? Só se o Estado fizer a receita keynesiana. Contratar uma pessoa para cavar um buraco e outra para tapar. Dá pleno emprego. Mas aí a classe produtiva que paga imposto quebra. Deixa eu ver se eu acho uma ótima que tem aqui.
que mostra o tamanho e o preço que esse Estado teria. Florestal. Mobilizar significativamente recursos de todas as fontes e em todos os níveis. Pô, isso é forte, né? Vocês estão pensando para combater a violência, para garantir, sei lá, saúde básica. Mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável. Parece... Faz algum sentido isso? É a prioridade, o manejo florestal sustentável? Vamos dar uma volta nos bairros pobres de Porto Alegre, que não tem saneamento básico, não tem meio-fio. É o manejo florestal sustentável que merece a movimentação dos recursos do povo brasileiro. Nós vamos assinar isso aqui e dizer que isso aqui é a prioridade do país? Por ordem de quem? Por decisão de quem? De quem é a legitimidade para tomar essa decisão? Eu falei, ela é uma decisão, ela é um plano ideológico. Portanto, quem toma as decisões ideológicas numa democracia? O povo através do parlamento. E como nós sabemos isso? Porque nós elegemos o parlamento. Nós escolhemos ter um parlamento com maioria socialista, liberal, conservadora, social-democrata. Tá? Estou dizendo todos aqui, não vou dizer qual é o melhor para não induzir ninguém. Gosto aqui também. Nós escolhemos através do voto. Quem aqui votou nos representantes do Conselho da ONU que votou a Agenda 2030? Qual foi a pergunta que me fizesse? Quem era o brasileiro que estava lá? Não sei. Mas com quem mais ele votou? Com o representante do Zimbábue, com o representante da Nigéria, com o representante da Costa Rica, com o representante da Noruega. Alguns eu posso achar que são ótimas pessoas, mas eu não faço ideia do que elas pensam. Aliás, agora eu faço, porque eu li o resultado do trabalho delas. Cadê a legitimidade democrática para elaborar uma pauta de política pública ideológica para ser implementada no país? Isso aqui é um absurdo. Isso é uma afronta à democracia. Essa pessoa foi adjetivada de plenipotenciário. Eu até vou buscar quem foi o representante brasileiro na conferência que aprovou a Agenda 2030. É claro que para entrar em vigor no Brasil, ela vai ter que passar por um procedimento no parlamento. Sim. Mas ela já está... O parlamento brasileiro não pode levantar a mão e dizer assim, quero mudar o texto do item 12. Já está? Ou está dentro ou está fora. Ou é tudo ou é nada. E por isso quem diz assim, não, uma parte dela é boa, mas tem umas coisinhas que eu mudaria. Não sabe o que está falando. Porque tu não pode mudar. Uma parte dela é boa. Isso é que nem CD, né? Por 2 músicas boas, tu compra o CD inteiro. Só que esse CD aqui não dá para escutar. Isso aqui é complicado. É perigoso. E além do mais, e por fim, porque é uma das coisas menos importantes de tudo que eu disse, mas para já ir para o fim, aí eu vou responder perguntas, se entrar alguma pergunta na internet também. Além de ser uma agenda ideológica, de ser uma agenda de esquerda que promove a divisão social, que promove um Estado grande, que promove uma pauta que não foi legitimada pelo povo brasileiro, que promove a redistribuição forçada dos bens econômicos do país. Além de tudo isso, ela é contra o próprio mandato da ONU. A própria ONU não deveria ter passado isso. Olha o que diz a Carta da ONU. E vejam como se transformou o
como se transformaram as organizações internacionais, né? O cenário de organizações internacionais. Carta de Fundação da ONU, artigo 1º. Os propósitos das Nações Unidas são: 1. Manter a paz e a segurança internacionais. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial para evitar uma guerra. A ONU deveria ser um encontro para resolver os conflitos entre os países, não para ditar política para os países, não para se substituir aos parlamentos dos países e dizer o que eles têm que aprovar internamente de legislação. Manter a paz e a segurança internacionais e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar à perturbação da paz. A ONU nasceu como uma mediadora de conflitos. 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações. Está no nível internacional, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, que quer dizer que cada povo, com o seu parlamento, escolhe a política que vai implementar. Soberania. E tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Parece os cursos de Miss, né? Mas é. Soberania. E quando eu digo que a Agenda 2030 ataca a soberania do Brasil, não é uma fantasia conservadora ou uma teoria da conspiração. É porque é isso mesmo. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais e não internos, de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos, não dos indígenas, das mulheres, das crianças, dos negros, dos homossexuais, dos etc, etc. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução destes objetivos, e não de outros. A Agenda 2030 da ONU, para encerrar, é antidemocrática, é coletivista, cria um Estado gigantesco, atropela o parlamento brasileiro e vai contra o próprio mandato da ONU, que é negociar a paz entre os países que estão em conflito. Isso, como eu disse, virou uma pauta da eleição brasileira. E que bom que virou. Que bom que virou. Que bom que permitiu dar uma olhada nisso e entender que o tamanho do desafio que nós temos pela frente não é só um desafio de gestão pública. Não é só um momento no mundo e no Brasil de contratar melhor, gastar, cortar gastos, que é fundamental, que tem que ser feito, privatizar, que tem que ser feito, enfrentar a reforma da Previdência, a reforma tributária, que tem que ser feito. O momento que o Brasil, que o Rio Grande do Sul e que nós precisamos enfrentar é um momento de posicionamento ideológico. É o momento de dizer não a esta agenda. E por melhor que seja o gestor, se ele está a favor desta agenda, ele está no momento histórico, no mínimo no momento histórico errado do Brasil. Porque o que o povo quer, o que nós queremos e nós temos que fazer, é assumir uma posição. E esta posição aqui, eu não tenho medo nenhum de dizer. A Agenda 2030 da ONU é a pauta global da esquerda. Obrigado. Dúvidas, angústias, anseios, preocupações, perguntas? Direito à vida. Direito à vida. Direito à vida aparece lá no fundinho, assim, no último ponto. Não está ali, direito à vida, mas... Não, nenhuma palavra. Nenhuma palavra.
O que tem é uma expressão... a pergunta foi se aparece o direito à vida. Aparece lá no fim, na relação com o aborto. O que tem é uma parte importante de um capítulo falando do combate à mortalidade das mulheres no parto. Que até tem um vídeo circulando por aí, quebrando uma estatística de morte de mulheres, porque também a Organização Mundial da Saúde tem dados sobre mortes de mulheres em aborto. E se diz muito que muitas mulheres morrem fazendo aborto porque aborto é ilegal e, portanto, o aborto precisa ser legalizado porque as mulheres estão morrendo. É praticamente um feminicídio coletivo. Eu não tenho domínio sobre essas estatísticas, não vou fingir que tenho. O que sei é pelo vídeo que assisti, que todo mundo pode olhar, mas uma contestação médica dizendo o seguinte: aborto é espontâneo ou provocado. O provocado, parte dele é legal. Portanto, a mortalidade da mulher no aborto legal não pode ser argumento para o outro. Aborto espontâneo, na média da humanidade, atinge 1/3 das gestações. 1/3 das gestações. Morte por aborto. Atribuir isso ao aborto provocado, dizer que essa é a estatística para o aborto provocado, está errado. E quando eu só pensei nisso quando eu li aqui a questão de tomar medidas para evitar a mortalidade da mulher no parto, complicações do parto. Então, acho que tem uma relação aí ideológica. Antônio Embaçaí, o nome do sujeito. Antônio Embaçaí, é um médico, né? Que assinou, o representante do Brasil que assinou. Antônio Embaçaí, acho que era embaixador, acho que era um embaixador do Brasil na ONU. Antônio Embaçaí foi o brasileiro que eu esteve. Aqui pelo Google, vai ver quem é. É ele mesmo. Obrigado, Google me ajudou. Deputado federal pela Bahia. Deputado federal pela Bahia. Do PSDB. Bem. Não. Foi ministro e secretário-geral de governo. Se todos os países, a pergunta é, se todos os países assinassem isso, isso viraria... olha, é até uma expressão complicada de usar, porque tem uma carga muito, talvez cômica em alguns casos, para explicar. Se faz estão fazendo terrorismo de que vai ser um governo global. O que eu fiz? Eu fiz aquele triângulo, tem o chefe de Estado aqui em cima, a administração pública e o chefe de governo. Por quê? Porque isso é o Estado, isso é o governo. O que faz o governo? Políticas públicas, a partir da ideologia da maioria, que é temporária. Hoje voto por um cara, daqui a pouco eu mudo de ideia e voto por outro. O governo é quem implementa políticas públicas. Então, para esclarecer a expressão, se todos os países assinam isso, estão comprando um pacote de política pública feito ideologicamente, e estão comprando um governo global. Isso não é teoria da conspiração, mas a política, a Agenda 2030 da ONU, a ser internalizada em todos os países, como outros tantos produtos que a ONU vem cuspindo, ao fim e ao cabo faz com que nós sejamos governados por uma instituição internacional não eleita democraticamente. É um governo global, e não é nenhum terrorismo dizer isso, um governo global que vai arruinar a soberania dos países. É simplesmente a constatação de que quem governa é quem faz a política pública, e ela está sendo feita na ONU. Se os países adotam isso, temos um governo supranacional. Global. Com participação de países que não têm no topo da pirâmide os valores e os princípios que nós temos. Que não tem porque isso aqui que eu disse que estava lá em cima, que o Tribunal Constitucional, vida, liberdade, propriedade,
Nós vamos discutir isso com quem? Com o Vietnã, com a Coreia do Norte, com Cuba, todo mundo está na ONU. Vida, liberdade, propriedade, justiça, paz, Estado de Direito, cheio de ditadura nesse mundo, entendeu? Como é que eu vou produzir isso? Por que isso aqui está acima disso? Porque estes valores limitam as políticas públicas dentro do Brasil. O parlamento não pode fazer o que é inconstitucional, porque a Constituição dá os valores e o parlamento faz a política pública. Quando a política pública é feita por alguém que não se submete à Constituição brasileira, ela vem com os valores e os princípios de outras nações, sejam elas quem forem. Então, obviamente, existe uma intromissão aqui e a construção de um supragoverno inconstitucional. A Constituição não barra isso, não impede que isso seja implantado? A Constituição não... Se a Agenda 2030 é internalizada através do procedimento legal, parte dela pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Parte dela, mas é um processo para cada item, ou um para vários itens. Agora, ninguém garante. Mas eu acho que a Constituição não impede. Não impede. Ela permite que, mesmo um tratado internacional, seja considerado inconstitucional. Agora, por uma reforma constitucional que nós tivemos no Brasil, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, não tenho dúvida de que enquadrariam este como um deles, se forem votados no parlamento em 2 turnos, tem o status de emenda constitucional. E aí não é constitucional. Então, dependendo da forma de aprovação, isso aqui entra no ordenamento jurídico como emenda à Constituição da República, que seria uma insanidade. E eu acredito que não vai acontecer. Porque nós vamos votar, né? Nós vamos para as urnas. Vai aqui para a internet, transmitindo na página, vai ficar gravado para a posteridade. Eu tenho... A pergunta foi a seguinte... Tem um amigo meu, inclusive, acho que nós estamos falando da mesma pessoa, um político bom, foi para o Partido Novo e Partido Novo, foi a pergunta, apoia a Agenda 2030 e queria saber da minha futura relação eventual com o Partido Novo. Vou te responder assim. Tem que perguntar no Partido Novo, pelo que eu entendi, foram algumas pessoas do partido que apoiaram a Agenda 2030 e não o partido formalmente. Se o partido formalmente apoiasse a Agenda 2030, eu jamais me relacionaria mais profundamente com qualquer partido que apoie isso aqui, como uma obrigação. Por outro lado, os partidos também, às vezes, assumem posições e os seus membros assumem outras. E eu entendo isso plenamente. O meu partido tem algumas posições até programáticas com as quais eu não concordo, mas eu não sou obrigado pelo meu partido a me conformar a elas. Então tem uma questão também de liberdade dentro dos partidos no Brasil. Eu não vou falar especificamente do Partido Novo porque não conheço. Mas mesmo quando o partido toma uma decisão errada, o membro do partido, se ele acerta ou se ele difere da direção, tem que ver se ele é respeitado na sua divergência. Eu divirjo de muitas decisões do meu partido, mas tenho liberdade para divergir. Então, acho que isso também é fundamental, até porque eu sempre chamo as pessoas para que venham fazer parte da política. E muitos olham e dizem assim, mas no partido tal tem tal coisa que eu não concordo. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque minha esposa está aqui, eu digo, eu sou casado, nós escolhemos viver juntos, às vezes queremos sair para jantar, ela quer pizza e eu quero costela. Eu quero carne. Mesmo numa relação a mais próxima, escolhida, com amor, existe divergência. Eu não tenho nenhuma ilusão de que haverá algum partido que terá
plenamente a minha visão. Não existe identidade ideológica entre duas pessoas, que dirá num grupo grande. Mas, se o partido adota uma linha, eu mesmo que me dessem liberdade de divergir, eu nunca seria de um partido socialista. Porque eu conheço a linha do partido e da maioria dos membros e não é a minha turma. Então, eu sei que o Novo está se construindo ainda, não sei como são essas relações internas. Tá? O que eu digo é, eu nunca vou apoiar esta agenda, estas partes da agenda em qualquer legislação e a mentalidade que está por trás disso aqui. E se eu tiver que escolher o partido que for, e eu tenho plena liberdade no meio, estou bem no PP, se eu tiver que escolher o partido que for para me opor a essa agenda, eu vou escolher. Se eu chego a considerar a agenda uma utopia, acho que não. Eu não a chamaria de utopia. Por que eu não a chamaria de utopia? Porque ela é um programa, ela não é um ideal abstrato. Ela não é um ideal abstrato. Ela é um programa concreto. Ela está materializada com um cronograma até 2030. São projetos, são coisas muito concretas. Eu diria que ela é inalcançável. Nesse sentido, o topos, né? O lugar onde não se chegará. Eu diria que ela é inalcançável. Não existem os recursos disponíveis para isso. Não existem as condições políticas para isso. Não existe, e nesse sentido, pode ser. Ela é utópica nesse sentido. Mas ela não tem aquela coisa da sociedade perfeita, que é uma utopia, utopos, o que não pode acontecer em lugar nenhum, sob nenhuma condição. Essa aqui, se tivesse dinheiro suficiente, poderia acontecer, em tese. Ela é um programa de governo. Ela não é um sonho dourado. É inalcançável, é inatingível. Até 2030 nós não vamos fazer 10% disso aqui. Tá? Nem que tentasse. Não tem recurso. Se tentasse, tinha que drenar a sociedade inteira, o recurso da sociedade inteira, para tentar implementar isso aqui. Então, eu não tenho dúvida que não vai. Seria uma sociedade muito pior do que a que nós temos. Seria uma sociedade muito pior. Exatamente. Porque... Perfeito. Obrigado, Marcelo. Perfeito. É muito bom ser bonzinho com o mundo todo, com o dinheiro dos outros. Isso. Exatamente. Se isso aqui fosse implementado, nós não teríamos a sociedade dos sonhos. Nós teríamos a sociedade do pesadelo. Se isso aqui fosse implementado, nós não teríamos uma sociedade dos sonhos. Nós teríamos um desastre, que é o mesmo desastre que a esquerda implementou onde passou. Um Estado gigantesco, que pode tudo, que aloca todos os recursos da nação e, portanto, é dono da riqueza do país inteiro e te tira daqui e te bota lá. Eu fui a Cuba e fui a Venezuela. Em Cuba, os edifícios do centro da cidade foram expropriados pelo Estado. Talvez isso seja garantir o acesso livre e igual para todos sobre os assentamentos humanos, como diz a Agenda 2030. O centro da cidade foi todo expropriado. Quem mora ali? Os amigos do governo. O cara que é inimigo do governo é transferido, vai morar lá na ponta. Nós conhecemos uma refugiada da Coreia do Norte. A comida na Coreia do Norte é distribuída a partir de Pyongyang para fora, a partir da capital para fora. Quem é amigo do governo mora na capital, a comida chega antes. Quem é inimigo do governo mora na fronteira. Se sobrar, tu come. Essa é a sociedade de governo controlando os recursos da sociedade. Essa é a ameaça que essa agenda traz na veia. Um Estado controlador e senhor da sociedade. Um Estado que regula as relações econômicas, as relações familiares, a educação dos filhos, o papel do homem e da mulher dentro de casa. Quem é que vai fiscalizar se está acontecendo isso aqui? Tem que mandar um policial na casa da pessoa. E parece absurdo para nós, mas regimes assim aconteceram.
Então, sempre alertas. A segunda pergunta é se existe uma voz corrente, se tem mais pessoas falando desse tema. Para minha surpresa, ele veio à tona e veio à pauta política nessa eleição. Eu não esperava, como eu disse, ver isso sendo discutido. Que bom que veio. E sim, há outras vozes. Eu já assisti alguns vídeos na internet, já vi algumas pessoas começando a falar disso. E é fundamental que a gente consiga produzir massa crítica para responder a isso. Eu vi poucas pessoas falando sobre o tema, mas me aventurei a fazer essa palestra, a tentar organizar esse tema assim, que é grande, são 40 páginas. E aqui na internet tem bastante gente assistindo. Eu acho que nós vamos ter nos próximos dias, se tudo correr bem, talvez depois da eleição, mais oportunidades de ver gente falando sobre isso aqui. A pergunta é por que eu não resolvi concorrer direto a deputado federal e eu, sendo vereador, resolvi concorrer a deputado estadual. Eu até pensei, mas por muito pouco tempo. Porque, primeiro, é uma eleição muito mais difícil. É uma eleição... Para me eleger deputado estadual, eu preciso 35 mil votos, aproximadamente. Para me eleger deputado federal, precisaria no mínimo 90. Uma eleição de deputado estadual, ela é muito mais barata. E eu consigo, com os amigos, arrecadar um valor que eu espero seja suficiente para fazer uma campanha. Para ir a deputado federal, eu dependeria, obviamente, de uma parcela considerável do fundo partidário, ao qual eu não teria acesso. Não teria acesso em volume suficiente para fazer uma campanha vitoriosa. Terceira coisa, eu moro em Porto Alegre e a minha vida familiar é importante para mim. E eu não quero passar metade da semana longe da minha casa, minha família. Então, tem um lado pessoal de querer estar aqui, tem um lado também de viabilidade eleitoral e tem um lado de construir uma caminhada. Não sei se vai chegar o dia que eu vou à federal. Eu gosto do mandato de deputado estadual. Eu acho que é um espaço, ao contrário do município, que tem uma competênciazinha desse tamanho na Constituição brasileira, o Estado já tem uma parcela de competência que dá para fazer uma diferença. E, em termos de desenvolvimento econômico, eu acho que tem muita coisa a fazer no Estado do Rio Grande do Sul. Tem muito no Brasil. Mas tem estados no Brasil que estão crescendo. E o Rio Grande do Sul não. Então, nós temos que fazer a tarefa de casa aqui. E eu me senti mais preparado para fazer, sem nunca abrir mão do debate ideológico e sem nunca abrir mão do posicionamento ideológico, fazer também a batalha da reconstrução, da reabertura do Rio Grande do Sul, reabertura econômica, desenvolvimento econômico. O slogan da campanha é o Rio Grande livre para crescer. Por isso, porque eu acho que nós temos também, além da batalha ideológica, uma tarefa local aqui no Rio Grande do Sul de destravar o crescimento do Estado. Que, ao fim e ao cabo, toda essa baboseira da ONU posta fora, a frase é do Ronald Reagan, o melhor programa social que existe é o emprego. É o emprego. E aí fazer o Rio Grande do Sul crescer é atender, sem a interferência econômica, o bem-estar das famílias, que deveria ser o projeto. É isso. Pessoal, obrigado a todos. Desculpa adiantado da hora.